Daí, há um mês atrás, uma pessoa pela qual eu tenho enorme admiração, Nassif, e creio que você também, que eu considero uma das pessoas mais bem preparadas do Brasil, que é o José Dirceu. Sim. O José Dirceu deu uma entrevista há um mês atrás, mais ou menos, que eu acho que não foi bem compreendida. O José Dirceu disse: o presidente Bolsonaro, e da maneira correta que é de tratar o Bolsonaro, sempre pelo último cargo que ele teve, é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, dadas as suas condições precárias de saúde, não tem condição de ficar na papuda. O mais recomendável para o presidente Bolsonaro é ou uma série especial na Polícia Federal, mas de maneira mais conveniente, prisão domiciliar. Agora, Eu entendo. você sabe qual é o problema aí? Esse sujeito é tão vulnerável, tão fraco, tão poltrão, que ele não conseguiu segurar a peteca nem na casa dele, nem em prisão domiciliar. Como é que fica? Mas aí, Nassif, com prisão domiciliar, com atendimento médico constante, não haverá vitimização possível. Apenas Sim. dos fanatizados, 20%. Mas, se, por exemplo, me parece que o governo tem tido uma atitude exemplar. Nenhum ministro do governo fez, até agora, pode mudar, política é variável. Até agora, nenhum ministro do governo fez nenhum comentário. Sim. O presidente Lula fez um comentário sucinto e correto. Cabe à justiça decidir. E, da minha parte, me parece que o campo da esquerda deve celebrar o cumprimento da justiça e o fortalecimento da democracia. Mas eu não comemoraria a prisão do Bolsonaro. Eu celebro o cumprimento da justiça e o fortalecimento da democracia. E creio que provavelmente acontecerá com o Bolsonaro o que aconteceu com o Collor. Ele terá uma brevíssima, se tiver passagem pela papuda, que será convertida em prisão domiciliar. Me parece que esse é o caminho mais provável e me parece é o cenário mais favorável para que não se produza o que poderia produzir, que não se produza algo cujos efeitos ninguém controla, Nassif. Está lá no Júlio César do Shakespeare, que foi traduzido no Brasil. Sabe quem traduziu o Júlio César do Shakespeare no Brasil? Milor Fernandes. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Sabe por quê, Nassif? Essa é a minha preocupação. Eu vou dizer isso com muito cuidado agora. O Carlos Lacerda traduziu o Júlio César do Shakespeare. E eu sempre tive uma intuição. Eu digo, ele traduziu o Júlio César do Shakespeare porque há uma cena que se reproduziu na história do Brasil. É a famosa cena em que o Júlio César é assassinado no Senado, o Brutus leva o corpo do Júlio César para o fórum e faz um discurso. E ele diz, não que eu não amasse a César, mas eu amo ainda mais a República. Por isso ele foi sacrificado para que a República não virasse império. Aí entra o Marco Antônio e faz um dos mais famosos discursos da obra shakespeariana. O Marco Antônio entra e diz, eles, os senadores, dizem que César queria ser imperador. De minha parte, nunca escutei ele dizer isso, mas eles são homens honrados. But they are honorable men. Quando ele fala a primeira vez, você leva a sério. Quando ele fala a segunda vez, eles dizem que César queria ser imperador. Eu, que privava de sua intimidade, nunca soube disso, mas eles são homens honrados. O público já ri. Quando ele diz a terceira vez, afirmam que o Júlio César queria ser imperador. Mas como se eu nunca soube? But they are honorable men. Agora já querem matar os senadores. E o Júlio César remata, dizendo assim, no final do discurso, um discurso notável, ele termina no final do discurso. E Júlio César, no seu testamento, deixou uma moeda para cada um dos cidadãos. Pronto. Produz-se uma revolução e aqueles que antes apoiavam a Brutus agora querem inchá-lo. Porque quando a multidão é desperta, ninguém a controla. Por que Carlos Lacerda traduziu Júlio César? Eu tinha essa intuição. Eu disse, porque aconteceu no Brasil em agosto de 1954. O Getúlio Vargas, vilipendiado por todos, perdendo a sua base, perdendo a popularidade, desacreditado, prestes a sofrer a humilhação máxima, que é uma segunda deposição, a morte em vida. O que faz Getúlio Vargas, num gesto político único na história do Brasil, ele sai da vida para entrar na história e adia, o que não é pouco, Nassif. O gesto político do Getúlio Vargas adiou o golpe da direita por 10 anos neste país. Sem o gesto do Getúlio Vargas, nós não teríamos Juscelino Kubitschek, nós não teríamos Brasília.
Ele Toda adiou razão. por 10 anos o golpe da direita. Mas o suicídio de Getúlio Vargas produziu uma reviravolta na política brasileira que poderia ter dado origem a uma revolução. Sem dúvida. Pois bem, João César, você percebe o meu eu- cuidado, Nassif? Você percebe o meu cuidado? O que nós Sim, temos que sim, ter sim. consciência histórica é que não podemos permitir a vitimização do Bolsonaro. Essa é a minha única preocupação. Toda razão.